E agora, vamos falar de saneamento, o novo marco do saneamento e novos paradigmas. Para falar desse tema, então, um especialista, uma pessoa muito ativa, né, um profissional muito ativo na área de saneamento, sempre nos auxilia muito na divulgação da FEIPLAR para essa área de saneamento. Então, também, com muita alegria, eu chamo o Sérgio Amauri, que ele é responsável pelos trabalhos da Abratuf, que é uma associação dedicada aos tubos de fibra de vidro, né, de compósitos com fibra de vidro, que vai falar, então, sobre o novo marco de saneamento. O Sérgio Amauri já está conosco. Sérgio, um prazer te ver novamente. Faz um tempão que a gente não se encontra, né, Sérgio? Boa tarde, Simone. O prazer é todo meu estar aqui com você. Nós estamos aqui de volta para tratar desse tema, né? Mas vamos te ouvir um pouco. Agora é você que vai falar. Nós vamos liberar a tua apresentação. Ótimo. E boa palestra, Sérgio. Obrigado, Simone. Bom, uma das coisas interessantes no mundo é a questão do paradigma. Vocês notem que, antigamente, quando se pedia para prever o futuro, todos se baseavam numa realidade existente para poder determinar o que seria o futuro. Ou seja, quando pediram para que fizessem previsões para o futuro em 1898, muitos fizeram previsões baseando que haveria tubos de ar comprimido levando correspondência às casas das pessoas. Uma das pessoas falou que existiria um telefone em cada casa. Olha que esse foi o que avançou mais, porque todos os outros se basearam na tecnologia naquele momento existente, né? Então, aqui nós vamos falar o que ocorre com a questão desse novo marco do saneamento. O próximo vídeo, por favor. O novo marco do saneamento e os novos paradigmas, né? Então, vamos pensar assim, o que representa no novo marco do saneamento para o setor produtor de equipamentos, tubos, tanques e todos os outros produtos que são destinados à área de saneamento básico, né? Então, como que esse novo marco vai impactar no mercado, o que vai ser diferente, né? Então, esse é o objetivo dessa nossa palestra hoje. Vamos para o próximo vídeo? Então, saneamento básico, vamos deixar bem definido, né, o que é o saneamento básico. É um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, o esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. O saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal e instituído pela Lei 11.445 de 2007. É importante o conceito do saneamento, conceituar adequadamente, porque todos, quando pensam em saneamento, pensam exatamente só em água e esgoto. Mas é um conceito muito amplo. E, além de tudo, é uma área que demanda grandes investimentos, mas que trazem benefícios perpétuos para a saúde do povo. Vamos para o próximo slide? Então, vamos falar um pouco sobre a parte de resíduos sólidos e a limpeza urbana. Todos sabem que o lixo do Brasil é um lixo rico, organicamente, os metais, papéis, plásticos, né? São o novo grande paradigma serão as usinas de compostagem. Haverá um mercado grande nas 5.567 cidades brasileiras. Basta dizer que cada cidade, com 200 mil habitantes, pode render mensalmente na recuperação de plásticos, de metais, papéis e do próprio lixo orgânico, cerca de 2 milhões mensais e que seriam recuperados se fossem reciclados. E seria ótimo, né? Porque aquele material orgânico que é retirado do campo, ele poderia voltar em forma de adubo, dando nova vida
aquele solo que, aos poucos, vai ficando empobrecido pela falta dessa reciclagem. A questão das drenagens e águas pluviais. No setor de tubos, aí vem um novo grande mercado, que existe toda essa problemática, né, das águas que não são esgotadas adequadamente. A gente vê as cidades sendo inundadas, é um problema seríssimo, né? E dentro do setor de saneamento existe essa questão da drenagem. E depois, por fim, nesse novo paradigma, é o abastecimento de água e esgoto, que é o grande mercado, que é estimado em 500 bilhões até 2033. Algumas pessoas falam em mais, falam até, alguns economistas falam em 700 bilhões de reais para poder atender todo o mercado. Próximo slide agora. Apenas 6% da água e esgoto é gerida por empresas privadas. Estimam que seriam necessários esses 500 bilhões de reais em investimentos para que o saneamento possa chegar a toda a população. Hoje, 15 mil mortes e 350 mil internações ocorrem em decorrência da falta de saneamento básico no Brasil. 104 milhões de pessoas, quase metade da população, não tem acesso à coleta de esgoto. Normalmente é a céu aberto, são fossas, são várias formas e formas não adequadas de esgotamento sanitário. Nós voltamos aos velhos tempos da Alemanha, onde eles gritavam Wasser e jogavam a tina com água suja, né? Aqui no Brasil não está muito longe disso no momento. Nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. E são em cidades de todos os tamanhos, né? Usam água de poço, muitos o poço está interconectado com a fossa, a fossa contamina a água. Agora vamos analisar aqui o próximo slide, que é o privado versus público. A grande quebra de paradigma aqui será que, até 2033, 2035, a participação pública deverá cair e inverter a lógica atual. O percentual de serviços em mãos privadas deverá chegar a 93%. A razão disso é porque existem fundos de investimento que precisam ter rendimentos garantidos, baixo risco. E eles têm preferência para investir na área de saneamento porque sabem que mensalmente haverá uma conta. Existe muito dinheiro disponível para a área de saneamento no mundo. Então, é uma tendência, e é uma tendência sadia, porque o capital disponível para o investimento na área de saneamento, ele, no mundo, são cotados em trilhões de dólares, né? É muito dinheiro disponível e poucos projetos em andamento. Vamos para o próximo vídeo agora. Próximo slide. O novo paradigma. A meta de 99% de população com água potável em casa até dezembro de 2033. Meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033. Ações para diminuição do desperdício de água e aproveitamento da água de chuva. Hoje já é uma realidade essa parte de aproveitamento da água de chuva, não é verdade? Em muitas casas hoje as pessoas próprias captam a água em tambores, em várias formas, porque nós já sofremos bastante há uns 2, 3 anos atrás com a questão da seca, principalmente aqui em São Paulo, que nós não tínhamos nem a ideia de que um dia teríamos que fazer um racionamento. E cada vez está mais presente. Deverá ter um estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas, mas haverá o fim do direito de preferência a empresas estatais, o que isso é um dos pontos do novo marco de saneamento que são importantes, né? Se as metas não forem cumpridas, as empresas podem perder o direito
de executar o serviço. Por exemplo, uma empresa ganha uma licitação e ela tem o dever de levar o saneamento a um determinado universo de pessoas. Se ela não consegue atingir esse objetivo, ela pode ser alijada do processo. E olhem que houve tentativas políticas de fazerem com que as empresas hoje existentes pudessem se manter no mercado por mais 30 anos. A sorte do nosso povo é que foram contra isso, né? Porque o setor está sendo muito seguido e, dessa forma, não houve essa intervenção e, portanto, não haverá mais essa questão das empresas estatais permanecerem por mais 30 anos. E sim, a tendência é essa que eu venho falando, de haver uma quebra do paradigma. Próximo slide, sobre a livre concorrência. A lei de licitações ficará arcaica frente à nova realidade. Nos departamentos, agora deverão haver departamentos de compras bem estruturados, com apoio de sistemas informatizados, manterão a memória dos problemas havidos com fornecedores. Uma das coisas que prejudicou muito o setor de fibra de vidro, de plástico reforçado, foi a questão dos tubos que, no início, né, da produção, deram muitos problemas, por deficiência tecnológica, por incompetência, por várias formas, mas houveram problemas, né, que ficaram marcados na cabeça dos antigos projetistas. Já com uma livre concorrência, com um novo pensamento dos novos projetistas que estarão assumindo nessas empresas e novos departamentos de compra, o preço vai influir. O custo total da obra com fibra de vidro, um tubo de fibra de vidro, é menor do que com o tubo de ferro fundido. Então, a tendência é que haja uma mudança profunda no uso de tubos que outrora banidos se tornam competitivos, como é o caso do tubo em fiberglass e diversos processos de formas. Agora, o que valerá será o lucro para o investidor. Então, não deverá mais haver aquele aspecto político que as empresas grandes de saneamento simplesmente não têm o objetivo de lucro, né? Eu queria citar aqui para vocês um caso do que é o pensamento estatal e socialista. Na Rússia, no antigo tempo da União Soviética, um engenheiro descobriu uma maneira de economizar o cobre, que ele tinha que consumir 10 mil toneladas, e ele conseguiu reduzir para 1.000 toneladas no processo dele. O resultado é que ele achou que, por aquela economia, ele ia ser agraciado com alguma recompensa, mas, na verdade, mandaram ele para a Sibéria, porque ele não cumpriu com a meta que ele tinha que cumprir. Então, esse é o pensamento socialista, né? Mas o pensamento capitalista é lucro. Então, essa livre concorrência deverá trazer uma abertura de mercado muito grande, até porque a água ela está cada vez mais longe e necessita tubos cada vez maiores para que se traga essa água. É verdade? Vamos para o próximo vídeo agora, os novos paradigmas e a demanda aquecida. Com o marco de saneamento, as empresas do setor terão uma grande demanda nos próximos anos, tanto de execução de obras para prefeituras, quanto de participação em contratos de concessão. A boa notícia é que agora os municípios ficam obrigados a abrir concorrência para a seleção da proposta mais vantajosa, obrigando as empresas estatais do setor a competir em igualdade de condições com as empresas privadas. O que significa isso? Antes você tinha uma forma amarrada de trabalho, para não dizer outras coisas que todo mundo sabe, né? Por exemplo, por que o lixo nas cidades é um tabu tão grande? Porque tinha muita gente já que estava acostumada a ganhar as licitações e ganhar dinheiro com isso. Mas essas pessoas podem continuar ganhando dinheiro com a reciclagem de lixo. Aliás, muito mais, não é verdade? Ele recebe para retirar o lixo, recebe para levar esse lixo até a recicladora e, se ele for inteligente, ele vai ter a recicladora dele e vai poder recuperar
do lixo orgânico, o gás metâneo e o adubo, e todos os materiais. Então, essa mudança é uma mudança que veio totalmente para o bem, né? Veio para o crescimento e a melhoria do mercado. Dentro desses novos paradigmas, no próximo slide, eu quero falar sobre a extinção de contratos de programa. Dessa forma, o Marco de Saneamento extingue os chamados contratos de programa, firmados sem licitação, e determina a inclusão de cláusulas essenciais, como não interrupção de serviços, redução de perdas da distribuição de água tratada, qualidade na prestação de serviços, melhoria nos processos de tratamento, reuso e aproveitamento de águas de chuva. Aqui, meu comentário é o seguinte: a não interrupção de serviços é evidente que é uma coisa sumamente importante para quem está tratando água, tratando esgoto, não é verdade? Ou tratando lixo. Então, existe a necessidade de se começar a pensar de uma forma um pouco mais verde. Pensamento em represar a água de chuva, reutilizar a água, aproveitar essa água de reuso, porque o ciclo final do tratamento de água é que depois dessa água se tornar água de reuso, ela volte para a natureza e na natureza seja reciclada de novo para ser reutilizada em sistemas de tratamento. Mas a própria água de reuso pode ser utilizada de várias formas. Alguns shopping centers têm seu próprio sistema de tratamento e essa água tratada volta para o sistema. E isso é fundamental para que diminua a quantidade de água sendo utilizada, né? Então, nesse novo paradigma, essa extinção do contrato de programa vai ser útil para a empresa privada. Vamos mudar o vídeo novamente, passar para o próximo slide. Os reservatórios de água. Embora a gestão de drenagem, resíduos sólidos seja uma preocupação constante, um dos problemas atuais é o abastecimento. A água se encontra cada vez mais longe, a necessidade de tubos de diâmetros cada vez maiores e linhas cada vez mais longas. A obsolescência da tubulação nas grandes cidades, onde se perde 30 a 40 litros em cada 100 litros de água produzidos, fará com que a demanda por novas adutoras e a troca da tubulação antiga venha a criar um mercado jamais imaginado pelos players atuais. Basta dizer que em São Paulo existem cerca de 50 mil quilômetros de tubos. É muito tubo, de todos os diâmetros. E, evidentemente, que tem tubo lá do tempo do Império, né? Que precisa ser trocado. Tubos que se enferrujam, não tem um trânsito fluido, né? Não tem fluidez, porque tem muita claca, tem muita coisa no tubo que não deixa a água fluir. Então, você tem a perda de água e essa condição do tubo está meio entupido. Então, os materiais como tubos em fibra de vidro serão as vedetes do mercado futuro se os líderes desse mercado se unirem. A razão da Abratuf, inclusive, própria é essa, de que se unam para que busquem o mercado, porque os outros setores se unem e estão buscando regulamentar o mercado de uma forma que todos possam trabalhar e vender e ter uma qualidade no produto que fará com que haja vendas futuras. Próximo slide, por favor. Existe tecnologia, e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia da Tecnobel, que ela produz máquinas que são máquinas grande porte, de fabricação contínua de tubos, uma pequena que vai de 300 a 1.200, depois tem uma máquina grande, que ela vai, na verdade, de 300 até 4.000, mas ela tem linhas de 300 a 2.600, 300 a 3.000 e, finalmente, é de 400 a 4.000. Esses tubos, se tivessem sido empregados, os de 4.000, estou dizendo, né? Tivessem sido empregados no São Francisco, nós não teríamos a perda, né, por evaporação, que ali
Tem um lado bom que vai mudar o clima ali naquela região, vai tornar um pouco mais úmido, né? Mas a perda de água para evaporação no sistema atual de transporte de água é uma coisa absurda, né? Aqui, no próximo slide, eu quero mostrar o tamanho desse gigante, né? Essa máquina capaz de produzir tubos de 4 metros de diâmetro. É uma coisa fantástica e está à disposição. No Brasil, nós temos máquinas que já produzem tubo de 2.600 de diâmetro. Hoje tem uma máquina que está para ser montada em Maceió que é própria para esses tubos grandes. Então, não é que não exista tecnologia. Existe a tecnologia para tudo. Para a água, existe a tecnologia para os resíduos sólidos, para a drenagem, né? O que falta hoje é bastante a continuidade dessa vontade política do novo marco do saneamento e de união dos players, visando ter um resultado econômico efetivo. Existem vários fabricantes que subiram no mercado porque, de uma forma, não houve uma continuidade em políticas de buscar ampliação de mercado e consolidação dos mercados que já tinham, né? Como o caso da Edra, né? Que nós tínhamos aqui, que trabalhava nesse ramo, e outras empresas que não estão no mercado atualmente também. Mas que existem muitos projetos na área de saneamento que poderão trazer essas empresas de volta. Pensem na renovação da tubulação, não só da cidade de São Paulo, que é uma gigante, mas das outras capitais, que existe essa necessidade. A tubulação praticamente é dos anos 60, 70, né? Então, existe um mercado absurdamente grande a caminho. Bom, amigos, essa é a minha mensagem para vocês e agradeço muito a audiência, desculpe a celeridade com que eu estou fazendo a exposição. Sérgio, excelente sua apresentação. Tem algumas perguntas, Obrigado, mas eu sei que você tem uma reunião, né, que nós atrasamos, então eu vou te encaminhar essas perguntas por e-mail e nós vamos dar andamento aqui. Ok? Ok, Simone. Obrigado pela possibilidade da participação. É muito importante estar aqui com vocês. Tá, nós que agradecemos, viu? Muito obrigada. Obrigado, Simone.